Deus querido Pai, Jesus amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos para ampliarmos entendimento. E que o nosso irmão que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, José Manuel. Queridos irmãos, muito boa noite. Nós estamos aí mais um dia de estudos a respeito da doutrina espírita. Espiritismo a gente encaixa em qualquer tipo de conversa, em qualquer tipo de situação, em qualquer parte do mundo, e eu posso garantir para vocês em qualquer parte do universo, porque o espiritismo não é um conjunto de obrigações, de dogmas, de fé cega que a doutrina estaria para fazer com cada um de vocês e comigo também, para nos moldar e nos quadrar, conforme nós vemos a humanidade, moldada e quadrada. Por isso ela não funciona. Nós vivemos num mundo em que os exemplos do que não se deve fazer são os predominantes em todos os quadrantes da Terra. Os exemplos do que não se deve fazer. E as religiões são cúmplices disso. Elas patrocinam essa manutenção desse enquadramento e desse encaixotamento das pessoas que habitam o planeta Terra. E é muito difícil nós nos libertarmos desse enquadramento, porque quando nós nascemos, nós já somos submetidos a uma família cheia de regras religiosas pré-estabelecidas, que mostram com antecedência como nós temos que viver, como nós temos que ser, o que nós temos que fazer para a honra e glória das igrejas, das religiões em geral. Então vejam que isso é uma alienação total. A humanidade é alienada provocada por causa, com origem essa alienação, nas religiões. Eu tenho esse livro aqui que a gente tem divulgado, Sanherres, Carta a uma Nação Cristã. É um livro de um filósofo ateu, que faz esse livro para a população americana, mas que serve para o mundo inteiro, para a população do planeta, em que ele desmoraliza a ideia de Deus diante desse mundo injusto, ingrato, desigual, corrupto que nós vivemos. E mundo este, desigual, corrupto, violento, que vive sempre e sempre viveu assim com as igrejas. Sempre os dirigentes religiosos estiveram mancomunados com os dirigentes do mundo, políticos, econômicos, financeiros, sempre, como hoje. Observem que em grandes solenidades governamentais, seja em qualquer parte do mundo, tem sempre lá os representantes da Santa Igreja, seja ela qual for. E isso leva os ateus inteligentes a desmoralizarem a ideia de Deus. Porque eles perguntam, Deus nisso? Deus existe e permite isso? Então esse livro deve ser lido. Até primeiro, por quem não é espírita, primeiro deva ler esse livro, do ateu Sanherres. Porque depois, quando você ler esse aqui, o Livro dos Espíritos, você vai ver que o Livro dos Espíritos acaba com o Livro de Sanherres. O Livro de Sanherres acaba com a ideia de Deus. E o Livro dos Espíritos acaba com o Livro de Sanherres. Porque todas as questões levantadas por Sanherres, o ateu, contra Deus, estão perfeita e amplamente explicadas e restauram Deus no Livro dos Espíritos. Então, por isso que nós não temos o menor receio. Eu tenho feito isso na televisão, para todo mundo aí, indicando, confrontem esse com as igrejas lá fora. É uma lástima, é um desastre esse livro para as igrejas lá de fora. Agora, quando ele bate nesse aqui, ele dá terra e deixa de ter razão. Ou seja,
ele é cheio de razão, porque não tem as explicações do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos acaba com os questionamentos de Sanherres. E Sanherres acaba com as igrejas na razão, na inteligência, nas questões que ele apresenta, sem condições de serem contestadas, porque ele não conhece isso aqui. Aí já disseram que maravilha se ele conhecesse o Espiritismo. Não. A missão de Sanherres foi não conhecer mesmo o Espiritismo. A missão dele foi fazer isso aqui, como um homem inteligente, sábio, um homem livre, um homem de consciência apurada, que questionou os americanos. A carta é para o povo americano, compatriotas dele, que também é americano. Por exemplo, ele faz um levantamento aqui, em que ele prova, pelas estatísticas do próprio planeta. Olha o que ele diz aqui, eu li ontem no programa de televisão, nesse programa de sábado. Olha aqui. Embora você acredite que acabar com a religião é um objetivo impossível, é importante perceber que ele já foi alcançado por boa parte do mundo desenvolvido, diz Sanherres. Olha o que ele diz aqui. Noruega, Islândia, Austrália, Canadá, Suécia, Suíça, Bélgica, Japão, Holanda, Dinamarca e Reino Unido estão entre as sociedades menos religiosas da Terra. Esses países que eu citei estão entre as nações menos religiosas da Terra. De acordo com o relatório do Desenvolvimento Humano das Nações Unidas de 2005, essas sociedades também são as mais saudáveis, segundo os indicadores de expectativa de vida, alfabetização, renda per capita, nível de educação, igualdade entre homens e mulheres, taxas de homicídios e mortalidade infantil. Então, esses países que eu li aqui é onde as religiões menos têm influência e é onde a civilização melhor funciona no planeta. Os índices de criminalidade são baixos, os índices de mortalidade infantil são quase zero, os índices de honestidade, de dedicação, os índices de civilização, de educação, de saúde, são todos elevados. E os índices religiosos são baixos. Então, esses países que eu li são os países com menos influência religiosa. Aí, continuando o argumento dele. Até onde há um problema de crime na Europa Ocidental, ele é, sobretudo, produto da imigração. Na França, por exemplo, 70% dos detentos nas prisões são muçulmanos. Os muçulmanos da Europa Ocidental, em geral, não são ateus, eles são religiosos. Os muçulmanos não são ateus. Inversamente, quer dizer, ao contrário disso que eu falei desses países que eu citei, inversamente, os 50 países que ocupam lugares mais baixos e miseráveis, segundo o Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, são inabalavelmente religiosos. Então não é só Sanherres que fala isso não. Os grandes homens inteligentes do mundo, como Michel Onfray, por exemplo, filósofo francês, ateu também, que diz categoricamente que as religiões atrapalham o mundo. Uma civilização jamais avança com os efeitos religiosos. Se a religião não diminuir o efeito, a civilização não progride. Então vejam bem, os ateus, os inteligentes, eles acabam com a ideia de Deus, porque o Deus pregado pelas religiões é esse Deus que criou tudo, é o pai de tudo, é o criador de tudo, sabe tudo, pode tudo, e larga esse mundo nessa lástima. Miséria, corrupção, criminalidade, violência, tudo que não presta ocupa 90%, 92%, segundo o Dr. Norberto Kepp, um psicanalista que fala sobre o assunto, 92% do mundo está entregue ao mal. E a maioria do mundo está entregue à religião.
Logo, nós estamos vendo aqui que religião e coisa boa nesse planeta não se encaixam, não. Não se encaixam. Mas por que não se encaixam? Porque a religião que tem que ser conhecida e que resolve esse problema é a espírita. Não é porque nós somos espíritas que eu estou dizendo isso, não. Não é porque nós somos espíritas que eu estou dizendo isso, não. Eu, aliás, sou espírita porque o espiritismo resolve. Resolve os problemas do mundo que dão margem para os ateus inteligentes acabarem com Deus. Deus, como mostra o espiritismo, é a inteligência suprema. Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Deus não é Deus só dos católicos, nem dos protestantes, nem dos budistas, nem só dos muçulmanos, nem só dos hinduístas. Deus é Deus dos universos, é Deus de todos, pobres, ricos, ateus, crentes, é Deus de todos. Você não pode conceber um Deus que discrimina, que ele é Deus dessa parte, mas abandona essa, é Deus dessa. Ele é Deus do universo. O que os Espíritos vieram mostrar é que você não pode entender Deus sem justiça suprema. Aí você olha para o mundo, mas peraí, Deus é justo como? Nesse exato momento que nós estamos falando aqui, vocês estão ouvindo aí, Deus está criando milhões de criancinhas, de almas, e colocando essas almas lá no Haiti, onde vocês viram recentemente, a televisão mostrou aí documentários, que as crianças não têm onde nascer, nascem na terra, no barro, dentro daquelas barracas de plástico, lá no Haiti, morrendo de diarreia, morrendo de fome. Eles não têm banheiro, eles não têm lugar para tomar banho. Espera aí, e Deus está criando para lá? Aí você volta, mas isso aí é Deus? Isso aí é justo? Isso aí sabe tudo, pode tudo, é todo poderoso? E não está vendo isso. Se dependesse de nós, nós não faríamos isso. E Ele, que é o Criador de todas as coisas, como nós queremos crer, está permitindo isso. É por isso que aí surgem os ateus inteligentes e fazem isso que eu estou fazendo aqui. Resolvam esse problema. Porque Deus, que sabe tudo, pode tudo, e nós temos que admitir que é amor, que é justiça, está criando para botar na Somália, em Serra Leoa, está criando para botar nesses lugares mais miseráveis do mundo. Esses argumentos que eu estou repetindo para vocês também terem reforçado em vocês esses argumentos, para vocês saberem por que vocês são espíritas. Por que para nós espíritas Deus é uma crença inabalável. Para nós espíritas Deus é realmente a solução universal. E todas as suas regras e as suas leis são supremamente justas. Nós só conseguimos compreender e aceitar Deus olhando para um mundo desse todo desigual à luz do que ensina o Espiritismo, que é de que nós somos as criaturas dele com destino à perfeição, e de que nós, nesse processo de nascer nesses animais, que somos nós, humanos, nós estamos aqui para desenvolver nós espírito e não nós corpo. O corpo vai morrer e vai ser homenageado agora no dia 2 de novembro. Nós estamos chegando no finados. No finados agora, muitas pessoas vão lá homenagear seus mortos, que o Espiritismo aí vem ensinar, que não precisa ir lá, homenageie seus mortos sendo honestos, sendo bons, fazendo bem, trabalhando no bem, perdoando, sendo solidários. Homenageie seus mortos assim, porque onde quer que eles estejam, eles estarão sempre ligados a vocês, não por vocês irem ao cemitério, mas pelo pensamento e sentimento que vocês emitirem em favor e em direção a eles, porque eles estão às vezes ao nosso lado, simplesmente em outra dimensão. Olha que a cortina, a toalha está balançando, porque tem um ventilador aqui. Observem que vocês estão sentindo um ar aqui, porque tem uma refrigeração lateral. Vocês não estão vendo esse ar, mas ninguém nega que ele está atuando sobre vocês. Da mesma forma, nossos entes queridos que já morreram e serão homenageados, convencionalmente as religiões estabeleceram o dia 2 de novembro para eles serem homenageados, estão ao nosso redor, e se não estiverem aqui ao nosso redor, podem estar em outras galáxias, mas pelo pensamento e sentimento nós os atingimos, e eles nos atingem como se estivesse aqui ao nosso lado, porque a distância no universo não existe para os espíritos se comunicarem. Isso o Espiritismo diz desde 1857, e a ciência já está provando hoje. Os estudos da física quântica já mostram
a inter-relação universal de tudo com tudo. E os espíritos dizem que todos eles têm, através do fluido universal, o mecanismo perfeito da comunicação. Então nós que queremos crer em Deus, a maioria, desde criancinha, já vem sendo incutida de que Deus é o Criador, Deus é o julgador, Deus é o que vai nos condenar se nós não formos bons. Nós, querendo crer em Deus, temos que olhar para a terra tão injustamente tratada por Ele, que, como eu disse neste exato momento, está criando milhares de criancinhas e colocando nesses lugares onde nós não colocaríamos o nosso cachorro. Ele está colocando seus filhos lá, sem a explicação do Espiritismo. Os ateus deitam e rolam. E é preferível ser ateu inteligente do que ser crente ignorante, crente fanático, crente inconsequente, crente que é igual a zero no contexto das reformas e da transformação que o mundo precisa. As religiões transformam os homens em iguais a zero no contexto em que o mundo precisa de pessoas esclarecidas para se convencerem, se modificarem e, com os seus exemplos, com as suas ações firmes na justiça, no bem, no positivismo, contribuírem para que todos ao seu redor também pensem, exercitem o pensamento e irão chegar às conclusões que os Espíritos passaram para a gente. Questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: onde está escrita a lei de Deus? Eles disseram: na vossa consciência. As leis de Deus todos nós temos escritas na consciência. Por isso que todos nós sabemos quando nós estamos errando, sim. Nós não precisamos ser doutores, ter anel de grau para saber quando é que se erra. Qualquer um sabe quando se erra. Até os irracionais. O cachorro, quando entra na sua cozinha e pega um bife em cima da pia, que às vezes a empregada já tinha até batido, né, para fazer, tá tudo pronto. Carne às vezes meio dura, a empregada bate. E tem gente que manda a empregada bater o martelo na tábua, só para os vizinhos escutar e falar: e hoje tem bife lá. Sabiam dessa? Não? Mas tem gente tão vaidosa e orgulhosa, metida, que mesmo não tendo dinheiro para comprar carne, manda a empregada bater na tábua na hora do almoço. Bate aí, que os vizinhos todos vão falar: estão batendo bife, hoje vai ter bife lá. Gostaram, né? O que é isso, se não um sintoma da vida na Terra? Somos nós, sim, nas nossas casas, nas nossas atividades. Nós estamos, às vezes, sempre querendo impressionar os outros. Perdemos tempo em resolver o nosso problema para ficar tentando impressionar os outros. Eles têm que achar que nós somos importantes, eles têm que achar que nós somos ricos, eles têm que achar que nós somos poderosos, bonitos, famosos. Olha que bobagem. E com isso a tua vida vai passando, a nossa vida vai passando. No fim a gente morre bobo e tolo como começou. Perdeu a oportunidade. Não vai para o inferno? É o que ensina aí a doutrina espírita. Por que é que o Sanheres diz? Onde é que está Deus nisso? E eu pergunto para vocês, à luz de uma única vida, como explicar Deus nisso? É aquele adesivo que nós temos aí, aquele plástico que está colado no vidro lá, que tem aí para dar para quem quiser botar no carro. Deus é justo e perfeito? Embaixo tem um texto que pergunta: então explique, sem a reencarnação, as deficiências físicas e as desigualdades sociais. Como é que você explica? É isso. Como Deus está criando agora aquelas criancinhas que a televisão mostrou, nascendo sem ter onde cair. E Deus está criando aquelas almas ali agora? Claro que não. Aquelas almas ali já são velhas, já estão vindo lá de trás, de processos de corrupção, de imoralidade, de crime, de guerra, de tudo que não presta que fez para trás. Agora está nascendo ali naquele lugar que é consequência das guerras, da corrupção e da injustiça, que fizeram aquilo ali funcionar do jeito que funciona. Então esses que corromperam, esses que foram os criminosos, esses que foram os políticos injustos, esses que foram os detratores da humanidade lá atrás, eles vão nascer aonde? Na Suíça, no Canadá, na Inglaterra? Não, eles vão nascer nesses lugares miseráveis, muitas vezes miseráveis em consequência da miséria que eles causaram quando eles estavam em encarnações passadas. Vê se isso não é lindo, não é justo? Você olha esse povo não como miserável, mas como um grupo de espíritos que estão passando por uma prova para se limpar, para se purificar.
Eles estão tendo ali o remédio, aquela miséria, aquele abandono, aquele sofrimento do corpo, é para atingir aquela alma que está ali. Que naquele processo de sofrimento ela vai se tocar e vai se mudar. E não se mudaria se ela continuasse reencarnando e tendo outras oportunidades nos mesmos paraísos onde elas nasceram e elas corromperam e elas foram injustas. Então você olha um mundo diferente desse, aí acaba com o argumento de Sanherres, à luz do Espiritismo. Mas Sanherres não fala para o Espiritismo, ele fala para todas as religiões, principalmente as que se dizem cristãs e estão lá nos Estados Unidos. E ele também faz um levantamento. Isso aqui foi incapaz de ser engolido pelos americanos suavemente. Isso aqui foi best-seller nos Estados Unidos de venda e foi um estremecimento para os Estados Unidos. Ele faz um levantamento dentro dos Estados Unidos e prova estatisticamente que os estados mais religiosos, mais cristãos, radicais que compõem os Estados Unidos, a nação americana, ele mostra que os índices de criminalidade são os mais altos, o índice de corrupção são os mais altos, o índice de abandono social são os mais altos. Mas como juntar isso com os índices de religião também são os mais altos, e religião cristã. Então ele bate, deita e rola. Ele não tem contestação. Assim como eu na televisão apresentando o programa Terceira Revelação, não tenho contestação há 9 anos, falando no mesmo tom dele, só que eu falo dando a solução, que é a doutrina espírita. Essa doutrina, olha os princípios básicos que vocês sabem decor. Olhem os princípios básicos, quer ver? Deus não nega nenhuma outra. 2, a alma imortal, não nega nenhuma outra. Então até aqui é muito fácil, todos eles estamos na mesma linguagem. Agora, reencarnação, encravou todas as outras, e aqui, vejam bem, qual a diferença nossa para eles? É que nós somos espíritas, reencarnação, nós argumentamos, sustentamos e mostramos que com a reencarnação, essa alma criada por Deus vai ser perfeita como recomendou Jesus. Sede perfeitos, vai ser perfeita a alma. Sede perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Olha que lindo. A doutrina espírita é a única que diz isso. Enquanto todas as outras religiões que se dizem cristãs negam a reencarnação, o Espiritismo é a única que vem mostrar que sem a reencarnação, Sanherres vai continuar fazendo o mundo ateu. Ele vai transformar o mundo em ateu. Claro que ele não vai passar na barreira do Espiritismo. Esse livro dele morre com esse aqui, ó. E se Sanherres fosse espírita, ele seria um espírita verdadeiro. Porque todos os questionamentos que ele faz aqui foram os que Kardec fez aqui para os espíritos. E os espíritos resolveram. Porque Kardec era tão inteligente quanto ou mais do que o Sanherres. Então vocês não vêm aqui para sair daqui com a caixa na cabeça e falar, eu vou acreditar nisso, porque o Espiritismo falou e lá eles falaram. Nada. Vocês vêm aqui até para sair daqui desconfiando disso. Mas pensem, qual a outra solução? Fora da reencarnação? Uma única vida? E todo mundo no inferno? Com a reencarnação, todo mundo um dia no céu, na plenitude da felicidade. E o que vocês acham? O que é mais justo? Não é a reencarnação? Se Deus então é justo, vocês aí acham que ele optou por uma única vida? Jogou a molecada no Haiti para ser perfeito? Ó, se vira, sejam perfeitos. Jesus é o único Salvador. Isso tem alguma lógica? Não tem lógica. Num planeta de 7 bilhões de habitantes, 2 bilhões cristãos e 5 não cristãos. Esses 5, por não serem cristãos, vão para o inferno? Estão perdidos, já que Jesus é a única salvação? Como pregam as religiões que se dizem cristãs aí? Claro que está tudo errado. Nós temos que contestar isso e mostrar, leiam, conheçam o Espiritismo. Não é seguir Zé Mané, é conhecer isso que está aqui. Nós estamos divulgando isso aqui. Isso é tanto de vocês, quanto o meu, quanto de Kardec, quanto de qualquer um, quanto do Papa, isso é de todo mundo. Conheçam isso, porque isso é a revelação de Deus. Assim como na Bíblia está cheio de revelação pelos profetas de Deus, que eles dizem, por que negar que isso aqui também é revelação de Deus? O mesmo processo. Lá foi da mediunidade,
há 5.000, 3.000, 4.000 anos passados, e aqui hoje da mediunidade, o mesmo processo. Só que a inteligência que concebeu aqui é diferenciada, evoluiu, é mais evoluída do que aquela que recebeu lá atrás, por isso que lá atrás foi recebido distorcido. É claro. Há 100 anos passados nós não tínhamos ideia do celular, não tínhamos ideia de televisão, não tínhamos ideia de uma porção de coisas que eram na época lá atrás inimagináveis para a gente. Hoje isso tudo faz parte da nossa vida. E imaginem o que acontecerá mais para frente. Já vi o físico Marcelo Gleiser dizendo hoje na Discovery, nos comentários que ele estava fazendo sobre astronomia, que a espécie humana, talvez daqui a uns 200 anos, ela vai estar alterada, modificada, não será mais como nós somos hoje. Porque nós já estamos sendo integrados por uma tecnologia que começa a fazer parte da gente. Quem aí hoje está sem celular aqui? A minoria. A minoria. E os que estão sem devem ter pensado, meu Deus, eu deixei em casa. Não é? Tem que chegar rápido em casa e ir lá ver. O meu está aqui, né? Estava aqui em cima ainda agora. Tem que chegar lá rápido. E vejam, ainda hoje tem uns insistentes, tem umas pessoas que moram lá para Muri e tal, que diz que não pega, não tem. Mas daqui mais uns 10 anos não vai ter ninguém que não tenha contatos imediatos com o mundo. Com o mundo. Internet, Facebook, toda essa rede de comunicação, de intercâmbio, isso está aumentando tanto que o Marcelo Gleiser disse que daqui a 200 anos nós seremos um misto de tecnologia com humano. Começarão a inserir em nós, em organismos humanos, peças e artefatos que são produzidos para melhorar e aprimorar o nosso organismo, a nossa função. A nossa função que de biológica passa a ser tecnológica. E já assim, já estão se fazendo órgãos artificiais para substituir várias partes. Já se colocam chips para determinadas funções. A nanotecnologia que está sendo desenvolvida já é capaz de injetar na veia um robô que vai lá no cérebro fazer o serviço que tiver que fazer em determinado lugar. Então vejam, daqui a 200 anos, como disse Marcelo Gleiser, nós vamos ser metade humano e metade tecnológico. Isso é o quê? É o avanço da inteligência, da sabedoria. Mas nunca o espírito deixará de sair disso, deixará de existir nisso. Seja por tecnologia ou seja por biologia, o espírito sempre estará no comando, onde quer que ele esteja ali, fazendo, desenvolvendo o seu potencial. A transcomunicação instrumental de hoje, ela já é capaz de captar os espíritos através dos aparelhos eletrônicos. O Vidcom é um aparelho constituído por uma tela de vídeo e uma aparelhagem embaixo de som, né? É Vidcom. Então, ele capta, porque primeiro foi o Spiricom. O Spiricom era um aparelho que captava só as vozes do espírito. Os espíritos se comunicavam através de uma aparelhagem. O Livro dos Médiuns diz que sem médium é impossível a comunicação, mas isso não diz que na comunicação pelo instrumento o médium não tem parte. Tem, claro. O espírito só atua no aparelho com os fluidos que o médium lhe oferece. Por quê? Porque o espírito sem o corpo, ele está sem os ingredientes necessários a atuar nos mecanismos físicos e corpóreos. Por isso que o espírito depende sempre do médium para se comunicar. Ele não consegue se comunicar sem a interferência do médium. Mas o George Mick, um engenheiro da NASA, criou um aparelho por causa do Konstantin Rodiv, que foi um cineasta que saiu pelas florestas de Estocolmo para gravar vozes de pássaros, para compor um filme, uma trilha sonora, cachoeiras, cascatas, pássaros cantando, vento. E nessas gravações, ele começou a gravar vozes, frases, e ele ficou perturbado com aquilo. Levou para laboratório, chamou os fabricantes das fitas, trocaram as fitas, reprisaram as gravações e começou a acontecer a mesma coisa. Começaram a imaginar que fossem vozes do universo que estivessem dando interferência.
Aí as frases começaram a surgir em línguas mortas, que já não existiam já há milhares de anos na Terra. E eles foram analisando e viram que eram inteligências que estavam se comunicando. E aí surgiu o primeiro passo para a comunicação, a transcomunicação instrumental. Foi pelo Frederick Urson, esse letão, que era um cineasta, que fez essas gravações. Nesse desenvolvimento, nas pesquisas, chegaram-se ao Spiricon, que foi o aparelho que gravava só a voz. E no desenvolvimento de Konstantin Rodiv, Franz Otto Koenig na Europa, eles desenvolveram esse trabalho de George Mick e fizeram o Spiricon, o Vidicon, o vídeo com o aparelho de comunicação. E fizeram vários testes e várias experiências na Europa, tem best-seller de publicações a esse respeito, em que espíritos, numa plateia de milhares de pessoas, se comunicaram com voz e com vídeo, com imagem na tela do aparelho. Numa delas, uma senhora que estava assistindo desmaiou e foram socorrê-la e tal. Quando ela voltou ao normal, ela disse que o espírito que se comunicou e apareceu na tela era do filho dela que tinha morrido. Kardec perguntou no Livro dos Espíritos: a morte de um ente querido não é uma das coisas mais fortes e pujantes que pode nos fazer sofrer? Eles responderam: sim, claro, mas vocês têm um consolo de poder vos comunicar com eles, pelos meios de que dispondes, enquanto outros mais diretos e acessíveis aos vossos sentidos não sejam descobertos. Isso foi falado em 1857. O Spiricon surgiu na década talvez 50, 60, e o Vidicon um pouco mais para cá. Vejam a previsão dos Espíritos no Livro dos Espíritos. Mas é um consolo vocês poderem se comunicar com eles pelos meios de que dispondes, que naquela época era a mediunidade psicofônica, a mediunidade psicográfica naquela época, e hoje já pode, como essa senhora que desmaiou lá, porque viu o filho fazendo a comunicação através do aparelho, na resposta que os Espíritos deram para Kardec, enquanto os meios mais diretos vocês não têm. Mas quando disseram isso, estavam dizendo o quê? Que mais para frente vocês vão ter meios tão tecnológicos, tão diretos, que vocês vão poder ter essa comunicação no computador, como a gente já tem hoje. Vários são os casos registrados de espíritos que se comunicam pela internet, pelo computador, pelo telefone, como fizeram com o Coelho Neto, não é? Com a neta. E Coelho Neto, na extensão, pegou o espírito falando com a filha dele, o espírito da neta dele que tinha desencarnado, falando com a filha dele no telefone. E ela já tinha desencarnado. Transcomunicação instrumental, isso não é invenção de espírita. Isso não é nem narrado pelos espíritas, isso é narrado pelos pesquisadores. Então vejam, meus queridos, vocês não estão aqui blá 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 e sai daqui, eu ainda vou falar com o espírito, eu ainda tenho que falar com o espírito. Nada, vocês já estão sabendo que isso é uma realidade e que nós não estamos aqui para ficar entrando em contato com os espíritos. Eu estou argumentando tudo isso para mostrar para vocês que tudo que nós temos de ensinamento espírita na codificação foi transmitido pelos espíritos nesse processo perfeitamente possível e que acontece dia a dia, segundo a segundo. Mas nós estamos aqui para, aprendendo isso, cuidar da gente, cuidar de nós mesmos. Não vão sair daqui agora querendo ser um missionário da comunicação com Deus, nada. Nós continuamos aqui com o nosso propósito, com a nossa missãozinha, que é a de cuidar da gente mesmo, que é de se conhecer e se controlar. Você nunca vai ser feliz pelo que você vai ter do lado de fora. Você vai ser feliz ou infeliz pelo que você fizer do lado de dentro. É você e a felicidade. É você e a infelicidade. É você que faz, não se compra isso. Mas se eu tivesse uma casa linda eu ia ser feliz. Vai nada. Se tivesse uma casa linda você continuaria infeliz, porque a infelicidade não está na casa, está dentro de você. Como eu digo aqui, ninguém morre e vai para o inferno ou vai para o céu. Não vai para um lugar de sofrimento ou para um lugar de alegria. As pessoas já estão num dos dois. Você vai como você é, como você está. Eu vou aproveitar, vou me suicidar, então eu vou. Vai piorar 1000 vezes a sua situação. Pode? Pode. Pode. Pode fumar maconha? Pode. Pode matar? Pode. Roubar? Pode. Está aqui explicado. Faz e vai pagar.
está aqui contrariando aquela regra que está aí, que a televisão mostrou esses dias. O camarada matou 50 e saiu da prisão, era pastor, estava salvo. E foi assassinado agora, o Cabo Bruno, posso dizer o nome, porque isso foi veiculado esses dias agora. Matou 50 no mínimo. Foi para a prisão, virou pastor, saiu convertido, foi assassinado. A mulher dele diz que ele está ao lado de Jesus. É confiável de Jesus, será? E os 50 que foram mortos? Que não tiveram a oportunidade de achar uma igreja para salvá-los. Não tiveram, ele tirou a oportunidade. O camarada se converter também. Foi interrompido no crime. Ele no crime, todos eles no crime, mas ele interrompeu a de 50. E esses 50? Não tiveram a oportunidade que ele teve de se recuperar, de se entregar para Jesus, porque ele cortou os 50. E como esses 50 morreram no crime, foram para onde? Para o inferno, à luz de uma única vida. E ele foi para onde? Para o céu, à luz de uma única vida. E segundo o que as igrejas pregam, e o que o Sanheres aqui, ó, deita e rola, acaba com Deus. Mas acaba com que Deus? O Deus que as religiões lá fora mantêm. As que se dizem cristãs. Esse Deus está roubado com o Sanheres. Está roubado com os argumentos da verdade. O Espiritismo acaba com esses problemas, com esses questionamentos, com essas perguntas. A alma reencarnando em vários mundos habitados. Isso aqui vocês têm que decorar e depois entender profundamente. As almas reencarnando, se necessário, em vários e vários mundos habitados, espalhados pelo universo, para ser perfeita, como recomendou Jesus. Vejam a de Jesus: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Foi Jesus que disse isso. Jesus disse: sede perfeitos como perfeito é o Pai que está no céu. Olha a dica: junta nascer de novo com perfeição para ver o Pai que está no céu. É a reencarnação da alma imortal para ser perfeita e estar na plenitude de Deus, pelos sacrifícios e esforços que fez para se moralizar, para se educar, para se intelectualizar, para se dominar e para ser confiável da consciência divina. Vejam se isso não tem lógica. É isso aí que vocês são, e eu também. Nós não somos isso porque temos medo, nós somos isso porque isso tem lógica. Isso enaltece Deus, isso enche o Deus de graça para nós, isso enche o Deus de justiça, de bondade, de amor para nós. Mas não o Deus espírita, o Deus do grupo que é reencarnacionista, mas o Deus universal, dos que acreditam e dos que não acreditam. Vejam por que nós somos espíritas. Porque o Espiritismo responde tudo isso que as outras igrejas não deixam ser respondido. Fomos criados com essa cabeça encaixotada de que morreu definiu a situação. Ou fomos para o céu ou fomos para o inferno. E temos o Espiritismo que vem dizer que não. Essas mortes nossas serão, entre outras, as que ainda vão acontecer, e teremos outras e muitas outras, porque isso é uma escola. Isso é um exercício que nós estamos fazendo por esses corpos que vão acabar, sim. Como a carga de uma pilha acaba, a vitalidade nossa também acaba. A carga da pilha acabou, ela deixa de produzir luz. A carga do organismo acabou, ele deixa de produzir vida. Então, nós temos que sair dele, porque nós não somos o corpo, nós estamos no corpo. Olha o exemplo que eu vou repetir. A mão é do corpo, mas quem comanda sou eu. Eu é que mando abrir ou fechar. Eu é que mando abrir essa e ficar aquela fechada. Eu mando fechar essa e abrir essa. Eu mando fechar essa e abrir essa. Pensaram que era essa, né? Ah, viu? Peguei vocês. É essa. Não importa, eu vou abrir aqui, eu determinar. Está claro para vocês que não é o corpo que resolve? Que é quem está dentro, quem está aqui no comando, aqui, na cabeça. Alguém já se surpreendeu na barriga da perna algum dia? Esse L, né? Ravioli. Savioli, acertei. Viu? Hein, Savioli? Já acordou na barriga da perna algum dia? E se surpreendeu, opa, eu estou aqui embaixo, tem que ir lá para cima. Não. Você nunca acordou no joelho, você está sempre aqui, ó. Aqui. Mas quando você se emociona demais, você fala, eu vou infartar. Eu vou infartar.
Porque aqui dá aquela pressão, não dá aqui? Não dá? A emoção é no coração, é nessa região do coração. A razão é nessa região do crânio, da cabeça. A cabeça é em cima e o coração é embaixo, porque primeiro é a razão, depois é a emoção. A razão tem que controlar a emoção, para que a emoção seja domesticada e não leve a razão a fazer bobagem. A emoção do amor traído leva a razão perturbada a puxar o gatilho e matar o desafeto. Isso é a ação do espírito através do instrumento que ele usa, que é o corpo. Então nós somos espíritos nos corpos, com a grande oportunidade sábia da natureza e do universo, para nós desenvolvermos a nós próprios a função de nós estarmos aqui, seja em que corpo for, seja em que situação financeira, econômica, emocional for. A razão de estarmos no corpo é para nos desenvolvermos no corpo. Quando não estivermos aguentando a pressão do corpo, aguenta, porque esse é o seu teste. Por que você vai entregar os pontos? À luz da doutrina espírita, nunca. À luz das outras religiões, você podia até se suicidar. Mas até as outras religiões dizem que se você se suicidar sem estar com Jesus no coração, vai para o inferno. E é isso que nós idiotamente vamos querer, né? Seja por medo ou seja por burrice. Nós não podemos admitir uma bobagem dessa. Então entendamos a nós próprios. Nós, como eu estou dizendo para vocês, existimos. A prova está aqui. Ó, não é o corpo que faz isso. Qual a diferença de um corpo morto para um corpo vivo? É que o morto, você chegou lá, ele está esticado naquela caixa grande. Qual a diferença dele para quando aquele homem estava vivo? É que ali naquele corpo, aquele camarada não está mais. Não está mais. Você pode chamar, que ele não vai responder. Você pode até furar com o alfinete, que ele não vai nem reclamar. Ele não está mais ali. Ele não está mais ali. E vejam aqui lógica forte disso. Se você que manda, que comanda, você que faz, você que determina o que você quer, você é uma força muito superior a qualquer outra coisa. Só é inferior a Deus, que é o Criador. Mas nós somos inteligência no processo do desenvolvimento. Deus é a inteligência suprema, é o Criador de tudo. Nós somos o Criador das matérias que nos são concedidas por Deus para nós atuarmos através delas. Esse hidrocor foi concepção de uma inteligência humana, de um espírito encarnado. Ele transformou a matéria-prima que está no planeta e que foi criada por Deus, ele transformou nesse hidrocor, nesse copo, nesse livro, nesse cartão, nesse globo e tudo. Somos nós que fazemos. Nós somos inteligência e vamos fazer muito mais. Eu não estou dizendo para vocês que a medicina já é capaz hoje de injetar na veia um robô que vai lá no cérebro fazer um serviço. Isso é o quê? Isso é inteligência da alma. Isso é uma inteligência semelhante à de Deus. Por isso que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus é a inteligência suprema. Nós somos a inteligência em desenvolvimento. E por que vamos perder isso? Como é que nós nos desenvolvemos agora? Através do corpo que nos foi concedido. Nós estamos no corpo para desenvolver o nosso mecanismo de inteligência, de sentimento. Esse é o mecanismo, essa é a dádiva, essa é a oportunidade. Olha que bonito, pessoal, olha que maravilhoso. Você não precisa ser teólogo, aliás, todos são. Teólogo é aquele que estuda Deus, e vocês estão aqui, estão fazendo isso. Eu quero que vocês sejam teólogos, eu quero que vocês sejam filósofos. Perguntem por quê, para quê, questionem por quê, para quê, como. E vocês vão chegando às explicações com a ajuda da doutrina espírita, do que revelaram os espíritos. Nós estamos aqui para isso, esse é o mecanismo, esse é o processo. O que as religiões dizem aí que nos encaixotam é nos amedrontar, é pregar Deus como o bicho-papão, é pregar Deus como o vingativo, o cruel, aquele que tem privilégios, como se fosse chefe de uma máfia. Isso é completamente negativo. Isso aqui, ó, não suporta Sanheres. Agora a doutrina espírita nos liberta. Não tenham medo. Não precisem fazer loucuras e bobagens. Não tenham medo. Cada um na sua situação é a situação que está precisando. Ou quer o quê? Quer ser o rei de Bagdá?
Quer ser a rainha de Sabá? Quer ser o quê? É isso aí que você é, que eu sou, que nós somos, que nós estamos passando, que nós precisamos passar. Lute nessa situação que você está se encontrando. Vença. Você é você. É você com Deus, não é comigo. Você não tem que vir aqui dar satisfação, porque eu sou o presidente do centro. Não tem que ir lá dar satisfação ao bispo, ou lá em Roma dar satisfação ao Papa. É você e Deus, Deus e você. Deus é o Criador, você é a criatura. A regra está estabelecida para o universo. O progresso é para todos, todos, do átomo ao arcanjo. Inclusive até o átomo está submetido às regras de Deus. De Deus não escapa nada, Tobias. De Deus não escapa nada. Agora, nós nos entendendo nesse contexto, nós vamos fazer tolice, bobagem? Nós vamos continuar aí querendo ganhar o mundo? Eu tenho que comprar mais um apartamento, eu tenho que comprar uma casa na praia, eu tenho que trocar o carro. Para com essas bobagens. Não perca tempo com isso. Tem pessoas que sofrem porque tem que ir à França. Tem que ficar debaixo da Torre Eiffel. Se tortura quando alguém vai e a pessoa não vai. Que bobagem. Que bobagem. Eu caminho lá no Country Club. Sempre que eu posso. E eu passo naqueles jardins, aqueles lagos, aquelas coisas tão maravilhosas que eu pergunto assim, ir ver a Torre Eiffel, ir a Nova York e a Disney, é falta do que observar, porque você tem tudo isso e mais do que isso ao seu lado. Em qualquer lugar, você pega uma flor, vê as belezas, as maravilhas das coisas. Tem gente que vai viajar para um país maravilhoso e chega lá e não consegue ver nada. Vem como foi. Porque foi tão atabelhado, tão ignorante sobre tudo, que vai e volta a mesma coisa. É como se não tivesse ido. Vai alumiar. Vamos lá onde Valzali mora. Vai lá ver que lindo, que rio lindo que passa no fundo da casa. Quando a Valzali foi para lá, nós ficamos com pena dela. Aí quando eu fui lá visitá-la, eu falei, quando saí, falei, Valzali, tenha pena de nós. Nós vamos lá para Friburgo, nós vamos lá para aquele inferno daquele trânsito, vamos ficar engarrafados no Paissandu. Vamos ficar lá no centro com aquele barulho lá fora. Aí quando saímos de lá, Benítez, eu falei para ela, Valzali, tem de piedade de nós. Coisas maravilhosas estão ao nosso alcance, estão aí. Precisa ser de ouro, precisa ser de prata. Nada, cara, precisa ser seu, carinho. Olha e contempla, vê que lindo, que maravilha. Pega uma flor na mão, pega uma folha, pega uma lagarta, observem. Nós estamos rodeados da maravilha, da criação de Deus. E nós somos essa criação. Aí vamos perder tempo no mundo? Vamos perder tempo querendo dominar e ser dono do mundo, ser chefe, ser cacique? Nada. Se contente como índio. Se conheça e faça o seu papel de se controlar, de perdoar, de ser tranquilo, solidário. É o nosso exercício, pessoal. Isso não é legal? Isso não é bacana? Não é obrigado a crer, não é obrigado, não é pelo medo, é pela inteligência. Quando os Espíritos dizem aqui que nós não nos separamos pela morte, eles estão nos ensinando, quando eles falam nas comemorações dos mortos, que nós vamos enfrentar aí no dia 2 desse feriado, por causa das religiões cristãs, de todas, porque todas as religiões, desde a origem do mundo, sempre comemoraram os mortos. É até um sintoma da civilização, a comemoração dos mortos, o cuidado com o sepultamento. Isso faz parte da cultura humana. Então, com essas comemorações, a doutrina espírita esclarece a respeito, como o Espiritismo mostra, que nós somos essa alma imortal e que estamos no corpo, fazendo do corpo o que bem entendemos. Mas quando o corpo não der mais condição, nós sairemos dele, nós continuaremos existindo, claro. Aquele exemplo que eu dei da folha de papel, se queimarmos a folha de papel, todo o material dela não vai desaparecer, não vai deixar de existir. Ele pode não ser mais visto aos olhos, mas ele não vai deixar de existir. A alma que comanda jamais teria uma justificativa para que ela deixasse de existir. Simplesmente nós saímos do corpo, mas continuamos na nossa dimensão, que é a dimensão etérea, que a gente não vê, mas sabe que existe. O ar que vocês estão sentindo aí, vocês não estão vendo, mas sabem que ele existe, porque ele está sendo canalizado para vocês. Então, nós continuamos apenas em outra dimensão. Mas aí os espíritos vêm e ensinam como é que nós nos comunicamos com quem já foi.
Pelo pensamento e pelo sentimento. Pense neles, sinta saudade deles, amor por eles, que você estará se conectando com eles. Eles estão sentindo a nós e nós sentindo a eles. Eles nos abraçam nos sonhos, nós nos abraçamos nos sonhos, como ensinam os Espíritos, na emancipação da alma. Quando dorme o corpo, o Espírito se emancipa. Quando nós nos emancipamos, nós entramos na dimensão onde eles estão e de onde nós viemos. Então essa dimensão é familiar nossa. Nós nos abraçamos, nos beijamos, nós nos consolamos. É por isso que o tempo na morte é o melhor remédio. Seja a mãe mais extremosa que perde um filho, perde entre aspas, o tempo vai fazer com que ela se amacie. O tempo vai fazer com que as coisas se acomodem. Porque nesse período do tempo, ela pôde se emancipar e abraçar e estar com ele, e ele pôde estar com ela. Então os Espíritos vêm e mostram que a questão do finado, ela não está restrita ou não está circunscrita e nem obrigatoriamente condicionada a se ir ao cemitério. Até porque nenhum parente nosso está no cemitério. Às vezes a gente vê falar assim, aí eu fui lá visitar a mamãe. Ué, mas sua mãe já não morreu? Não, eu fui lá no cemitério visitar a mamãe, fui lá na tumba dela. A mãe é claro que não está ali. Lá não tem nenhum parente. Lá não tem ninguém cujo corpo foi para lá. Lá é um lugar desagradável. Assim como vocês não fazem piquenique no cemitério quando estão vivos, quando estiverem mortos, muito menos. Vocês vão estar fora de lá, Rita. Então cemitério, ninguém vai para cemitério, nem vivo nem morto. Vai o corpo. Agora onde estarão? E quando os nossos amigos e parentes forem todos para lá, que a tumba da mãe está lá, a mãe vai estar lá conectada com eles. Por quê? Pela tumba e pelos ossos? Não. Pelo pensamento e pelo sentimento nela. É o pensamento e o sentimento que nos ligam aos espíritos, onde quer que eles estejam no universo, Tobias. No universo. Podem estar encarnados em outras galáxias, que nós nos comunicamos pelo pensamento e pelo sentimento. Então, não é crime ir ao cemitério. Os católicos vão, os de outras religiões também vão, prestam suas homenagens. Alguns, pelas tradições e ensinos das suas religiões, levam velas, outros levam flores. É uma maneira deles cultuarem. A vela, a flor, não tem interferência nenhuma. Sempre o que tem a interferência eficaz e exclusiva é o pensamento e o sentimento. Logo, como no Dia das Mães, a gente homenageia a mãe, mas não só no Dia das Mães, e sim todos os dias. No Dia dos Mortos também, nós podemos orar por eles, pensar neles, vibrar bem por eles, como em qualquer dia das nossas vidas. Onde quer que nós estejamos e lembramos do nosso pai que desencarnou, da nossa avó que já morreu há muito tempo, morreu, desencarnou, passou dessa para melhor, faleceu, é tudo a mesma coisa. Mas quando nós estivermos em qualquer parte do mundo e pensarmos em alguém que já desencarnou, nós vamos nos conectar com ele. E é assim que a gente deve proceder. Obrigatoriamente, nós não precisamos ir a túmulo, não precisamos ir a cemitério. O Espiritismo ensina dessa forma. Mas, indo ou não indo, aqueles que vão se conectar pelo pensamento e pelo sentimento. Está entendido? Quem vai ao cemitério arranjar namorado? Muita gente já casou porque arranjou no cemitério. Eu conheço até. Atrai algum morto atrás dele para lá? Claro que não. Não vai para lá pensando em ninguém dele que já morreu. Ele vai pensando em arranjar uma catita daquelas lá, ou ela arranjar um catito daqueles que vão lá, mas a intenção é outra. E é claro que vão. Isso acontece ou não acontece? Ou nós vamos ficar aqui naquele clima de igreja que é tudo santo, que é todo mundo São Francisco de Assis e Irmã Dulce? Claro que não. Nós somos normais. Primeira coisa que nós temos que admitir é a nossa normalidade, Leandro. Porque se nós continuarmos achando que nós somos São Francisco de Assis, que nós somos São Vicente de Paulo, que nós somos Irmã Dulce, nós somos Madre Teresa de Calcutá, não funciona. Não vão resolver. Vão ficar marcando passo. Nós temos que entender que nós somos quem somos. Nós temos defeitos, nós somos problemáticos, nós somos encrencados. É esse que nós temos que conhecer e com essas instruções que nos dão os Espíritos, nos consertar, nos dominar. Começa perdoando, perdoa alguém, que é uma das coisas mais marcantes que você pode fazer. Perdoa alguém que você tem bronca, perdoa.
Perdoa de coração mesmo. Não é para falar comigo, para falar com o Papa, não. Para você é com Deus, você com sua consciência. Vamos ver como é que começa a funcionar legal dentro da gente. Começa a funcionar. Nós começamos a ter umbridade, nós começamos a ter brilho. Nós começamos a sentir, poxa, eu estou vencendo. Façam isso, façamos isso. É proibido fazer isso? Quem é que proíbe vocês de fazer isso? Ninguém. E quem é que obriga vocês a serem inimigo de alguém? Também ninguém. Então isso é uma questão pessoal. Fazendo isso, nós estamos nos melhorando, nós estamos cada vez mais ampliando o nosso relacionamento com os nossos entes queridos que já morreram e que nos querem bem. Ficar atormentado, lamentando e sofrendo porque morreu o filho amado, é prejudicá-lo. Porque ele do lado de lá vai ver a nossa angústia, o nosso desespero e não vai gostar, não vai conseguir ficar em paz. Porque ele está vivo. Ele está no processo da eternidade e vendo que a mãe, o pai, os parentes estão desesperados. Ele sofre, ele fica agarrado nisso. Ele quer ajudar a gente. E a gente lamentando porque eles estão livres. Eles estão livres dos corpos como nós estaremos daqui a 20 anos. 30. Dá uma colher de chá nos mais novos aí. Ah não, tem uma turma jovem ali daqui... A turma mais jovem, é daqui uns 70, 80 anos, vocês não estão mais aí. Claro, olha para o lado, só vocês mesmo estão olhando para cá. Daqui uns 80 anos, essa garotada mais nova não está mais aí não. Está mais não. Eu daqui a 20, daqui a 10 não. Mas vocês daqui a 80 não. E fujam disso. Qual a solução disso? A solução para não morrer velho é pedir para morrer novo. E quem aí já pediu para morrer novo? Então é morrer velho. Hã? Ninguém escapa. Então veja se não é bom a gente entender isso. Se não é bom a gente compreender isso e viver feliz. Eu estou ficando velho? Eu não, o corpo. Porque eu serei mais jovem, eu serei jovem na frente de vocês. Quando vocês aí estiverem velhinhos, eu estou novinho chegando aí. De repente até filho, vocês mesmo, neto. Numa nova vida, numa nova etapa. Hoje quando eu tenho problema de computador, eu chamo minha neta Carolina, de 9 anos. Carolina não resolve, eu chamo de 13, a Raquel. Não resolve, eu chamo de 14. Aí normalmente resolve. São os netos que resolvem o problema. Mas mais para frente, eu é que vou resolver os problemas deles. Numa nova volta, num novo procedimento. Então nós não temos o que temer. Temer a morte nunca. Como eu disse, nós não vamos para inferno nem vamos para céu. Nós estamos num dos dois. Nós vamos continuar do jeito que nós somos. E não tenham medo. Vou repetir porque finados vem aí. E uma vez eu falei assim, medo de morte, vocês podem morrer daqui a 10 minutos. E morreu uma pessoa que sentava por aqui. A pessoa morreu. Aí no dia seguinte falaram comigo, rapaz, você falou aquilo lá, a mulher morreu. Eu falei, se ela estivesse na Igreja Universal, então ela não tinha morrido. Não? Claro que tinha. É a hora dela. É a nossa hora que vai chegar num determinado momento. É a nossa hora de fazer a partida. É a nossa hora de entregar os restos que nos serviram. Eu tenho eu vou mandar fazer um quadro para botar atrás no meu enterro. Botar lá, porque lá bota aquela cartaz, Jesus assim, bota aquela. O meu vai estar escrito assim: devolvo à terra agradecido o corpo que me serviu em mais uma encarnação. José Manuel. Isso não é legal? Claro que é legal, cara. Eu vou sair desse corpo, mas vou continuar vivinho, espertinho. E vou nascer de novo, se for preciso, aqui ou em outra parte do universo. Aí o que vocês acham melhor? Acreditar numa única vida e na morte para o inferno? Que aí eu iria para o inferno, estou cheio de defeito ainda. Eu morrendo com uma única vida, com essa só, é inferno, para mim não tenha dúvida. Vocês acham que isso é mais interessante? Vocês acham que o Criador faria uma regra tão chula dessa? Claro que não. Olha para lá, o que diz o Espiritismo. Deus é a inteligência suprema. A alma é criada por Deus, é imortal. Através das reencarnações, em diversos mundos habitados, essas almas todas que somos nós, seremos perfeitos. Jesus disse, sede perfeito, como perfeito é o Pai que está nos céus. Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, está aqui os mundos habitados, e ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Está aqui a reencarnação. Olha por que nós somos espíritas. É por causa disso aí. Olha que segurança isso dá para a gente, tranquilidade para a gente. Todos nós somos filhos amados de Deus.
Todos nós seremos santos um dia, dependendo do nosso esforço, do nosso direcionamento da vida, nessa ou em tantas outras quantas forem necessárias. Que Deus nos abençoe, que a gente se tranquilize, se harmonize para receber as influências de Deus, porque não adianta você ficar assim, ó Deus, me ajuda, mas você não faz a sua parte. Eu lembro de uma piada que tem aí, que um turco falava assim, ó Alá, me ajuda a acertar em loteria, ajuda a acertar em loteria. Ele orava todo dia isso, todo dia, até que Alá não suportou mais, apareceu para ele numa dessas orações, falou, Salim, compra bilhete, se não comprar bilhete, não pode acertar a loteria, Berlim. Aí Salim, Senhor, então esse negócio de pedir a Deus que nos ajude, nós temos que nos ajudar primeiro, você tem que fazer a sua parte, Deus ajuda imediatamente, Deus está em toda parte, fica esperando o momento que Ele vai vir em seu socorro, Ele está em toda parte. O que nós temos que fazer é absorver Deus. Como? Mudando o nosso sentimento, mudando o nosso coração, mudando o nosso pensamento. Aí Deus está pronto. A ajuda é instantânea, mas dependendo de nós. Nós temos que comprar o bilhete, ou seja, nós temos que lutar e vencer a nós próprios. Concorda, Leufler? Concorda, Leufler? Então, tudo bem. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.